Olá, meus queridos, paz e graça a todos vocês, amados, que bênção, que alegria, que satisfação poder estar dando continuação aqui nas nossas pré-aulas, nos nossos estudos para a Escola Bíblica Dominical. Queridos, nós estamos agora no quarto trimestre, né? E essa aqui já é a segunda aula, né, que tem o título O Nascimento de um Líder Profético em Israel. É uma benção, queridos. Nós estamos agora em 2019 e essa revista é uma revista da CPAD, Igreja, aprendendo mais e mais do Senhor. Não deixe de participar da sua escola bíblica dominical, na sua igreja, levar os seus filhos, a sua família, para aprender mais e mais do Senhor, né? A palavra de Deus, né? A Bíblia diz que tudo é por Ele e para Ele são todas as coisas. Então, é isso que nós somos para Ele, né? Nascemos para Ele, morremos para Ele e vivemos para Ele. Queridos, então aqui nós estamos agora com essa lição, que é a lição do quarto trimestre, né? Aqui está o governo divino em mãos humanas, a liderança do povo de Deus em 1º e 2º Samuel. Nós vamos ver aqui, então, no decorrer dessa aula, nós vamos aprendendo mais e mais da palavra do Senhor. Então, dando continuação, amados, vamos animar nossa aula, vamos chegar, né, alegre, trazendo uma alegria para a nossa sala de aula, para que as pessoas venham se sentir à vontade, né? Para a nossa sala de aula cheia do Espírito, cheia da graça, cheia da unção, da alegria de estar na casa do Senhor. Que essa é a glória do homem, é conhecer a palavra de Deus. Então está aqui no texto áureo, então está escrito aqui: e sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, olha só, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: eu tenho pedido o Senhor. Primeiro a Samuel, capítulo 1 e o versículo 20. Vamos adiantando aqui a verdade prática. O surgimento de pessoas vocacionadas como Samuel pode ser o resultado de oração, consagração e ensino dos pais no lar. Então, o pai, né, tem que estar sempre dedicado também, né, para poder ensinar os seus filhos. Os versículos bíblicos aqui para leitura em classe é 1 Samuel, capítulo 1, e o versículo 20 até o 28. Então, o primeiro tópico, elucidar o ambiente familiar de Samuel. Segundo tópico, esclarecer que Samuel foi fruto de oração. E o terceiro tópico, expor a dedicação de Samuel. Então, são esses os tópicos que nós vamos estar em sequência com eles aqui, né? Não podendo sair fora da linha de raciocínio aqui do nosso professor. Logo aqui na introdução, nós vemos que antes de aparecer no cenário de Israel, Samuel já era consagrado diretamente ao Senhor. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11, querido. Nessa lição, nós veremos que esse homem tinha tudo ao seu favor para ser o que foi. Como? Tinha os pais em dedicação à oração, a mãe buscando, né, o desejo de dizimar, de ofertar, de oferecer, de agradecer ao Senhor. Então, tudo isso esse homem tinha, né, ao seu favor. Primeiramente, ele foi fruto de oração da sua mãe, e em seguida passou toda a sua juventude sob a mentoria do sacerdote Eli, olha só, morando no santuário central. Veremos que Samuel era constante na casa do Senhor. Por isso, foi grandemente abençoado. Foi grandemente abençoado por estar sempre ali na casa do Senhor. O nosso objetivo é que, a partir dessa lição, você e seu lar sejam grandemente abençoados, né? Vale a pena criar os filhos no temor, né, do Senhor, que eles não se afastem da casa de Deus. Veremos aqui o ponto central dessa lição: Deus chama as pessoas no ambiente familiar. O ponto central dessa lição: Deus chama as pessoas no ambiente familiar. O primeiro tópico, o ambiente familiar de Samuel. O primeiro subtópico, onde Samuel nasceu. No capítulo 1 de 1 Samuel, vemos que o lar onde ele nasceu não era perfeito. Veja só, queridos, as famílias de antigamente, dos homens de Deus, diz aqui, do passado, havia os mesmos
problemas de hoje. Veja só, conflitos, maus tratos, poligamia, rivalidade entre os irmãos e olha só, oposição entre pais e filhos também estava presente nas famílias daquela época. Tais fatos, porém, não anularam o projeto de Deus para a família de Samuel. A Bíblia diz que Eucana, o pai do jovem juiz, sacerdote e profeta, era levita, da família de Coate. Primeiros a Crônica, capítulo 6, 22 ao 28. Diz aqui também que ele nasceu, né, em Ramá. Foi em Ramá que Samuel nasceu. Então, ele nasceu em Ramá e viveu e morreu. Aqui, 1 Samuel, capítulo 1, 19, 7, 17 e 25, versículo 1. Assim como seu pai, Eucana, Samuel também era levita e vivia no território da tribo de Efraim. 1 Samuel, capítulo 1, e o versículo 1. Segundo subtópico, a bigamia presente. A bigamia era uma prática que não era de acordo com o que Deus queria, com a palavra de Deus, né? Então, diz aqui o autor do livro de Samuel, a bigamia presente. A bigamia era uma prática que não era de acordo com a vontade de Deus para o homem, né? O autor do livro de Samuel pontua que Eucana tinha 2 mulheres, quer dizer, a prática da bigamia quando tem 2 ou mais mulheres, né? Então ele tinha, Eucana tinha 2 mulheres, uma prática que feriu o princípio bíblico, posto que esse nunca foi o ideal de Deus para a família. Então nós vemos aqui Gênesis capítulo 2, versículo 24 e Mateus 19, 5 e versículo 6. Embora fosse tolerado pela lei, Deuteronômio 21, 15 a 17, alguns homens na Bíblia foram polígamos, por exemplo, né? Vamos ver aqui, mas tiveram consequência gravíssima, por exemplo, de Abraão, Jacó, Gideão, Davi e Salomão. E eles tiveram essa prática, né, esses homens de Deus. Mas vemos as histórias, o que eles padeceram, né, por desobedecer, sair fora da vontade de Deus nessa prática. Abraão, Jacó, Gideão, Davi e Salomão. A prática comprometedora de Eucana trouxe problema para a sua mulher, Ana, a quem amava, pois Penina provocava sua rival, visto que ela tinha filhos, mas Ana não. Crê-se que o casamento de Eucana com Penina, crê-se que se dera por causa da esterilidade de Ana, né, que era estéril. Então, crê-se que ele, aí por isso que ele casou com Penina. Por isso é imperioso que o esposo e a esposa saiba proceder com verdade e sinceridade, relacionando-se um com o outro em amor. Efésios capítulo 4 e o versículo 2. Pedindo sabedoria do alto, né, para a solução de conflitos. Tiago capítulo 1 e versículo 5. Efésios capítulo 4 e o versículo 11 e o versículo 12. Ele mesmo, Deus, deu uns para apóstolos, né, e outros para profeta, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então foi para isso que Deus me chamou e chamou você, para aperfeiçoamento. Olha só, querendo, né, por isso é que Deus ele nos chama, querendo o aperfeiçoamento dos santos, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, né, para edificação do corpo de Cristo. Então, nós estamos se aperfeiçoando para a obra do corpo de Cristo. Nós sabemos que há problemas, né? Nós sabemos que há conflito no meio das pessoas, mas Deus está nos capacitando, né? Ele que nos capacita para essa grande obra do Senhor. Terceiro subtópico, uma família piedosa.
apesar de todas aquelas presentes na família de Samuel, há um destaque especial para o seu lado piedoso. De quê? De estar sempre, né, na presença do Senhor. De ano em ano, subia todos à casa do Senhor para adorar em Silo. Era o centro religioso da nação que estava de Betel, 18 quilômetros no norte. Essa família subia para prestar culto ao Senhor dos Exércitos. Uma família piedosa, queridos. Aqui é onde está o que aconteceu com Samuel, com Ana, com Eucana, porque apesar de todos os conflitos, mas Eucana estava sempre adorando o Senhor, fazendo sacrifício. Apesar dos acontecimentos da família de Eucana, queridos, mas ele estava sempre buscando, sempre na casa do Senhor. É isso que eu prego, é isso que eu busco fazer, né? Estar sempre buscando o Senhor, porque os problemas, as divergências no meio da família, sempre tem, né? Mas nós temos que estar sempre na presença do Senhor. Como diz o meu amigo, não largue o Senhor por nada. Não é verdade? Então, aqui, apesar de todas as querelas presentes na família de Samuel, há um destaque especial para o seu lado piedoso, de qual, de ano em ano, subia todo à casa do Senhor para o adorar, que Eucana fazia. Silo era o centro religioso da nação que distava de Betel 18 quilômetros ao norte. Essa família subia para prestar culto ao Senhor, veja só, ao Senhor dos Exércitos. Então é isso aqui que nós temos que fazer. Apesar de tudo, dos problemas, mas você, que é o sacerdote, que é o líder da sua casa, né, você não pode deixar de estar buscando o Senhor. Nós temos que ir para a escola bíblica dominical, nós temos que estar no culto de ensino, porque é ali que nós estamos abastecendo, né, para nós passar para nossos filhos e também para preencher a nossa alma, a nossa vida também. Então, queridos, apesar da dificuldade, diz aqui, pais e filhos não devem deixar de ir à casa de Deus. Síntese do tópico primeiro. O resumo do tópico primeiro: o lar que Samuel nasceu não era perfeito, entretanto sua família era piedosa. Nós vemos que no lar onde Samuel nasceu não era perfeito ali, mas eles não deixavam de buscar o Senhor, quer dizer, eles eram piedosos em adoração, em temor e reverência ao Deus Todo-Poderoso. Para o segundo tópico, Samuel, fruto de oração. E o primeiro subtópico, a humildade de Ana, descrita no primeiro capítulo como uma mulher forte, firme, decidida, apesar de toda provocação de Penina. Nós vemos aqui que Ana, ela era essa mulher decidida, que ela não deixasse levar pela provocação da sua rival, né, de Penina, mas ela prosseguia. Segundo tópico, Samuel, fruto de oração. E o primeiro subtópico, a humildade de Ana, descrita no primeiro capítulo como uma mulher forte, firme e decidida. Apesar de toda a provocação de Penina, Ana se mostrou humilde. Penina, sua rival, fazia de tudo para que Ana se irasse. 1 Samuel, capítulo 1 e o versículo 6. Perdesse o controle, mas o que esta fazia era subir à casa de Deus. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9 e 10. Era isso que Ana fazia. Mesmo com a outra, tentando ela ali, mesmo com a outra provocando a ira dela ali, mas ela não se deixava se levar para essas provocações. E ela estava sempre buscando e indo para a casa do Senhor. Uma mulher cristã espiritual sempre busca sabedoria para proceder com prudência. Como uma mulher piedosa, Provérbio 31, versículo 30, ela evita responder aos ataques da outra, mas dirige-se à pessoa certa, derramando o seu coração diante de Deus. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 12 e 13. Segundo o subtópico,
Ana a sua amargura de alma. Falando de amargura de alma, também nós vemos aqui em Êxodo, capítulo 15, 23 e Ruth 1, 20, no caso de Ana, pode ser entendida como desapontamento, frustração no santuário, desapontamento. No caso de Ana, pode ser entendida como desapontamento, frustração. Ó, no santuário, ela orava ao Senhor apenas com os lábios, o que não era comum para os hebreus. Então, aqui Ana, ela se derramava diante do Senhor, né, só com os seus lábios. Por isso que a palavra de Deus disse que Jesus, ele nos ensina quando for orar, né? Jesus nos ensina quando for orar, entrar no nosso quarto, fechar a porta em silêncio e assim clamar ao Pai, porque Ele sabe todas as coisas. Esse ato incomum fez Eli pensar que ela estivesse embriagada. Amados, muitas das vezes as pessoas estão com amargura, de dor, está triste, e muitas das vezes as pessoas estão em amargura e eles às vezes chegam até a nós e nós queremos falar aquilo para elas sem saber o que Deus está querendo para aquela pessoa ali. Então aqui Ana, ela estava ali e Eli achando que ela estava embriagada, né? Mas nós aprendemos aqui que nós temos que fazer como Eli fez, né? O que o sacerdote fez? Ele não ficou colocando julgo sobre ela, nem condenação. Ele só falou para ela que Deus ele abençoou ela, né? Ele abençoou. É isso que nós temos que fazer. Quando a pessoa chegar com amargura, contando para nós, se nós não tiver uma palavra, né, diretamente de Deus para confortar ali essa pessoa, nós temos que fazer o quê? Nós temos que falar para ela que nós vamos ajudar ela em oração, que nós estamos junto com ela. Já aconteceu vezes de pessoas chegar para mim e contar os seus problemas e essa pessoa às vezes não tem força para orar, não tem força para buscar o Senhor, e aí a gente entrar na causa, né? Fazer igual Eli fez. Pronto, nós estamos juntos, né? O Senhor que te abençoe. Então é isso que nós temos que fazer. E não ficar falando palavra, colocando condenação para essa pessoa que já está amargurada. Terceiro subtópico, o pedido de Ana. Aqui o pedido de Ana. Ana pediu um filho para Deus. Ana não tinha filho, porque ela era estéril, mas aqui ela pede um filho para Deus. Porque na época, toda mulher queria ter um filho. Quem não tivesse um filho era uma pessoa como se fosse quase inútil, né? Desprezada ali pelas pessoas. Terceiro subtópico, o pedido de Ana. Ana pediu um filho para Deus. Ana pediu esse filho para Deus. Ela orou, buscou, ela fez a promessa e ela pagou seu voto e entregou seu filho ali para a obra do Senhor. Nesse pedido ela fez um voto. Olha só, mencionando duas promessas que ela fez aqui. Foi aquela promessa, né, que todo mundo que tem coragem de fazer, pode até fazer, mas cumprir fica sendo um pouco difícil, né? Pegar o seu filho e deixar ali, né, na casa, entregando ali para o sacerdote, vivendo com outra família. Primeira, se o pedido fosse atendido, ela dedicaria o seu filho como levita para sempre. 1 Samuel, capítulo 1, 22. Note que o ministério de levita durava até 50 anos e ela colocou o filho ali para sempre. Note que o ministério de levita durava até 50 anos e ela colocou ali para sempre, né? Ali no voto dela. E Neemias capítulo 4, versículo 3, segundo ela, seria um nazireu de Deus. 1 Samuel capítulo 1, versículo 11. Observe que o nazireado tinha um tempo determinado também. Números capítulo 6, versículo 2 e 5, Deus ouviu o pedido. A síntese do tópico 2, o resumo do tópico 2, no ambiente de oração e súplica de Ana, que revela a angústia de sua alma e se encontra no nascimento de Samuel. Terceiro tópico, a dedicação de Samuel. O primeiro subtópico, o nascimento de Samuel. O versículo 20 diz que, passando algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, olha só, e o nome de Samuel. O versículo 20 diz que, passando algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e o nome de Samuel, que significa ouvido de Deus. A ênfase aqui recai para um nome
poderoso, ou seja, ao poder do Eterno. Esse é o nome de Samuel, que deve ser adorado para sempre. E isso mostra que Samuel cresceu, fortaleceu-se e confiou no Deus Todo-Poderoso, como indica o seu próprio nome. Isso mostra que Samuel cresceu, fortaleceu-se e confiou em Deus Todo-Poderoso, como indica o seu próprio nome, sempre adorado. O Senhor deve ser sempre adorado. Segundo subtópico, o cumprimento do voto. A partir do versículo 21, nota-se que Eucana, marido de Ana, subia à casa de Deus para juntamente com toda a sua casa, com exceção de Ana, porque estava esperando ali desmamar o filho, que só subiria após desmamar o menino, a apresentar os sacrifícios anuais e cumprir o seu voto. Pelo texto da Septuaginta, Eucana cumpria seus votos e também entregou os dízimos do produto da terra. Deuteronômio, capítulo 12, versículo 26 e 27. Esse procedimento consistia em entregar os dízimos do produto da terra conforme se esperava que todo levita fizesse. Números 18, 26 e Neemias 10, 38. Neemias 10. Assim o casal cumpriu conforme prometido. Quando Deus fizeres algum voto, não tarde em cumprir. Eclesiastes capítulo 5 e o versículo 4. Então, queridos, olha só, o voto não é obrigatório você fazer, mas quem fazer o voto, é bom que cumpra, porque a Ana aqui, ela foi bem sucedida, porque ela fez o voto, ela votou, mas ela cumpriu o seu voto ao Senhor. E o Senhor é justo e fiel para nos abençoar. Terceiro subtópico, dedicação de Samuel. Ana lembrou a Eli que esteve presente à sua presença, orando ao Senhor para que ele lembrasse dela. Ana dedicou Samuel a Eli para o serviço no templo, devolvendo-o para a Deus Todo-Poderoso. Era uma dedicação irrevogável. Consequentemente, mostra aos seus filhos, na prática, uma vida de devoção sincera. Então nós temos que entregar tudo a Deus. Ana entregou tudo a Deus. Você vê que Abraão, ele entregou seu filho Isaac ali a Deus, e Jacó também, ele entregou todos os seus dízimos a Deus, todas as suas ofertas. E Ana também aqui, nós vemos que ela entregou tudo, querido. O que ela tinha tudo? O seu filho, ela entregou a Deus. E nós temos que entregar também nós todo a Deus. Deus não quer só o seu coração, Ele quer corpo, alma e espírito, tudo dedicado ao nosso Deus. Porque nós viemos dele e para ele são todas as coisas. Eu agradecer a todos vocês. Quero pedir você que ainda não se inscreveu no meu canal, por favor, você pode nos ajudar. Estou querendo chegar ainda esse ano a alcançar os 10 mil inscritos e conto com a sua participação. Só de você curtir, de você compartilhar. Olha só, tem uma taxazinha escrita aí, inscreva-se, é só clicar aí também no sininho, para toda vez que fazer um vídeo aqui já chegar de primeira mão para você. Quero deixar aqui meu abraço, meu carinho a todos vocês, e até a próxima aula. Paz do Senhor, queridos!